Alô, galera do Cine Marcão, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a 5ª edição do programa e hoje eu estou aqui com um grande amigo, Edilson Rodrigues Palhares, grande amigo, professor do Cefet, professor de arte do Cefet, que como eu usa demais a cultura pop nas aulas e a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Edilson, sci-fi é minha menina dos olhos, eu sempre falo para a moçada. É a sua menina dos olhos? Sim. Desde criança que eu gosto de filme sci-fi. Eu via vários filmes, né, gente, criança, Estação da Tarde, da Vida, mas de alguma forma os de ficção científica eram os que mexiam mais comigo, como Planeta dos Macacos, a versão antiga, Máquina do Tempo. Nossa, aquilo ali me fazia sonhar. Galera, e vejam bem, hoje nós vamos conversar muito sobre ficção científica, só que quando eu e o Edilson nós estávamos conversando aqui, fazendo um roteiro, a gente descobriu que a gente ia precisar de mais ou menos 9h30 para falar tudo que a gente tem aqui. Então o que eu peço para vocês é o seguinte: gostou de um assunto específico, quer ouvir mais sobre várias coisas, vários tópicos que nós vamos falar aqui hoje? Pede, vai lá, entra no Instagram, vai no Cine Marcão, vai no Edilson, vai no Cine Marcão, vai no canal no YouTube e tal, e pede, quem sabe, né? Com certeza, a gente praticamente já combinou uma outra edição aqui. E ficção científica, sci-fi na sua vida. Edilson, eu lembro que uma das coisas, quando nós nos conhecemos, uma das primeiras coisas que nós conversamos foi do super clássico do Ridley Scott, Blade Runner. Foi. Blade Runner foi um filme que eu vi, tornou-se o meu filme predileto, tornou-se uma paixão, o Blade Runner. Eu gostei tanto do filme, ele ultrapassou o não ultrapassável Contatos Imediatos no Terceiro Grau do Spielberg. Nenhum filme eu achava ser capaz de ultrapassar. Quando eu vi Blade Runner a primeira vez, eu fiquei meio assim, mas quando eu vi a segunda vez, como quase todo mundo, aí que começou a cair a ficha de como que o filme era bom. Gostei tanto do filme que eu comecei meio quase como um toque, juntar tudo que eu podia sobre o filme, recortes de jornais. Você tem ideia, Marco? Às vezes eu estava em São Paulo, eu ia na Biblioteca Municipal de São Paulo, nos registros da biblioteca, nos filmes lá que tinha guardado lá, para poder estudar, mandar imprimir os microfilmes, as reportagens que saía de Blade Runner nas datas que ele passava na televisão. Então eu sabia, se passou no dia tal, em vários jornais saiu alguma coisa do Blade Runner, eu ia lá e colocava. E isso tudo foi muito útil para mim depois, né, academicamente, né? E é um filme citado, copiado à exaustão, né? Uma série de coisas ali. E você gostou do 2049, do Denis Villeneuve? Gostei sim. Engraçado que várias vezes, em todos esses anos, que foram 35 anos para poder sair a continuação, né? Várias vezes eu sonhava com a continuação, e até que eu tava lá no meio, lá, sabe? E aí saiu uma continuação, foi até melhor que eu esperava. Mas a continuação, ela só tem sentido porque existe o primeiro. Muita gente já viu 2049, sem ter visto o primeiro, gostou, é um filme legal, mas pra mim ela só tem sentido porque ela é um apêndice do primeiro. Mas é um filmaço, sem dúvida, é um filmaço. É um filmaço, com certeza. O visual ele conseguiu, nós vamos voltar a esse diretor, né, daqui a pouco, quando a gente entrar em outro universo. Mas eu acho que o Denis Villeneuve, ele conseguiu pegar a ideia. Agora, talvez o pecado, não sei se você concorda comigo, que esse filme, para essa geração mais nova que gosta de ficar vendo TikTok, é um filme lento, né? Fica um filme lento para essa turma, né? Então é preciso ali um certo exercício dessa galerinha mais nova, não seria? Sim, tal como o primeiro filme, o primeiro Blade Runner de 82, também aconteceu a mesma coisa, porque estava no auge dos filmes de Star Wars e outros. 82 foi um ano cheio de filmes de ficção científica. O Blade Runner, quando anunciou, ainda mais com Harrison Ford, que tinha feito Caçadores da Arca Perdida, Star Wars, eu mesmo fui no cinema achando que eu ia ver batalhas de lasers dentro de uma cidade. Eu saí decepcionado do cinema, só depois caiu a ficha. O próprio Harrison Ford, a equipe que fez o filme, ficaram decepcionados, só caiu depois a ficha. Mas o 2049, ele tem aquele ritmo lento, porque tem
que ser. Tem que ser, porque é um filme filosófico, é um filme reflexivo. Ambos são filmes reflexivos, pegando questões da atualidade, da modernidade, do futuro da nossa sociedade, do presente mesmo, extrapolando para o futuro, porque afinal de contas, Marco, a ficção científica, a boa ficção científica, o objetivo dela é pegar a nossa realidade, fazer uma fantasia, fazer uma overdose daquela realidade, como é que eu posso dizer? Botar uma capa luminosa, bonita naquilo ali, para poder mostrar o nosso mundo. Por exemplo, o Avatar. O que é o Avatar? O Avatar são coisas que acontecem em relação à destruição da natureza, para o consumo, que lá no filme virou um outro planeta, com personagens azuis, assim, mas na realidade estava mostrando coisas que acontecem aqui na Terra. É um reflexo nosso aqui. Exatamente. Até porque ninguém que faz ficção científica é do futuro ou é alienígena, é todo mundo aqui. Eu acho Avatar não tão chato, mas enfim. Ele é repetitivo. O Avatar é um filme que a trama dele já teve em vários outros filmes. Nome chamado Cavalo, Dança com Lobos, mas mesmo assim eu achei ele bem positivo. Tranquilo. E Edilson, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Sem esquecer, galera, essa edição especificamente está acontecendo aqui no Bolão Rock Bar, tá? Modesto Cristino Filho 211, aqui em Araxá, já deixou aqui pra gente um quibezinho que é o melhor quibe do interior de Minas, para não falar do Brasil, certo? E um chopinho geladinho. E vejam bem, esse Stormtrooper e o Darth Vader aqui não foi eu e Edilson que trouxemos pra cá não, é do bar, tá? Então, se um dia você vier em Araxá, ou você de Araxá vier aqui no Bar do Bolão, quiser trazer alguma coisa de ficção científica, para deixar o bolão louco para saber onde vai colocar, por favor, faça isso. Beleza? Bolão Rock Bar, não se esqueça. Mas Edilson, voltando aqui, você fez um mestrado e um doutorado e, inclusive, eu li o mestrado, eu li o doutorado, inclusive o doutorado, aquela linguagem científica, você me deu a dica, né? Lê isso, pula isso, porque isso não vale a pena, entre outras. O que se tratou esse doutorado? Você tem 2 filmes que você chama atenção, A Guerra do Fogo e O Dia Seguinte, The Day After. Antes de você continuar, A Guerra do Fogo me fascinou quando eu vi pela primeira vez, eu achei impressionante, eu fiquei ligadão no filme. E eu era muito novo quando eu vi O Dia Seguinte, na primeira vez, seria o dia seguinte de uma guerra nuclear no Rio de Janeiro. E eu também esse eu não fiquei tão ligado, eu fiquei de baixo astral de forma impressionante. Esses filmes me impactaram muito e com certeza te impactaram, então vamos a eles. Guerra do Fogo e O Dia Seguinte. Olha, eu tinha feito, né, o mestrado em cima do Blade Runner, né? Aquele material todo que eu falei com você, que eu tinha juntado, acabou colecionado, virou caixas e caixas. E quando você conhece, né? E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu estava em São Paulo, não estava dando muito bem com o meu tema escolhido, e eu olhei, São Paulo é a cara de Blade Runner. Então eu acabei fazendo sobre a sociedade, ética científica em cima do Blade Runner. Quando então eu emendei no doutorado, aconteceu de novo, eu fui para um tema que não tinha nada a ver, e aí conversando, não, Edilson, por que você não é minha orientadora? Por que você não faz ficção científica mesmo, que é o que você gosta? Então, mas só que era em antropologia, né? Antropologia eu tinha que pegar uma coisa bem relacionada com o tema. Aí eu pensei no fogo. Então eu peguei 2 filmes para poder pegar o extremo. Guerra do Fogo é um filme de 1981, do francês, Jean-Jacques Annou, e é um filme que mostra hominídeos na nossa pré-história, meio misturado, meio fantasia, né? Não bate muito com a evolução da realidade científica, mas ele é baseado num livro que foi escrito no início do século, então é perdoável. E nesse filme as pessoas estão lutando, as tribos
estão lutando pelo fogo. Então, são pessoas que não conseguiam fazer o fogo e precisavam manter o fogo colhido da natureza. E esse fogo é perdido, então sai um grupo para tentar recuperar esse fogo. O mais interessante, Marco, que eu estava lendo ultimamente, algumas descobertas científicas, e está batendo mesmo. Está batendo mesmo que os homens realmente faziam isso por volta de 1 milhão de anos, 1,5 milhão de anos, até aprender a dominar o fogo por volta de 400 mil anos. E interessante, o livro que originou o filme, o cara aprende a fazer o fogo com uma outra tribo. E o livro termina ele na dúvida se ele entrega o fogo ou não para a tribo dele, porque ele achava o fogo útil, mas perigoso. Bem, daí eu parto, aí eu faço todo um trabalho em cima do filme, a produção dele, os autores, e aí eu parto para outra ponta, que é o filme O Dia Seguinte, que é um filme do Nicholas Meyer, de 1983, que mostra uma guerra nuclear do ponto de vista das pessoas. E era um momento que, na realidade, estava havendo uma tensão muito grande entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. E o filme coincidiu. O filme bateu em cima mesmo, em 1983. O filme ele se divide entre antes e depois de uma guerra atômica. Então ele mostra do nível do cidadão comum, no caso o cidadão norte-americano, como que seria a vida ali. Tem um cartaz desse filme que é uma família saindo de casa e os foguetes, né, os ICBM por trás, assim, a galera. Eu lembro que no filme tem um cara vira e fala assim pro outro, quem começou? O outro fala, bem, cara, não interessa. E ninguém sabia. O grande é que ninguém sabia. Tava aquela tensão, pessoal comprando mantimentos em supermercado, comprando comida e tal. E era o dia a dia. Era um pessoal que estava casando, outro pessoal que estava viajando e tal. E aquelas notícias na televisão, no rádio. De repente, era uma cidade próxima, né, de uma base nuclear. De repente começa a levantar aqueles mísseis, né? Edilson, eu li que o presidente Ronald Reagan, na época, ele viu o filme e chamou um militar para saber a veracidade, né? E fez uma pergunta sobre o filme, será aquilo mesmo? Esse foi no Jogos de Guerra, que é um filme também da época também. Mas eu explico isso daí. O Ronald Reagan, ele, por ser artista de cinema, ele tinha muito trâmite com as indústrias cinematográficas, então ele conseguia ver os filmes antes. Então o biógrafo do Reagan escreveu que o Reagan sempre foi um cara alegre pra frente, que a única vez que ele viu o Reagan deprimido foi quando ele assistiu O Dia Seguinte. E esse filme é um dos filmes mais importantes da história do cinema, porque ele foi uma das coisas que aconteceram que fizeram pressão para acabar a Guerra Fria. É, porque eu li que ele chega a perguntar ao militar e o militar fala pra ele, é muito pior. O filme é leve. Não, isso aí quando o filme termina, eles colocam até uma rede de psicólogos, que o filme ele foi para televisão nos Estados Unidos, na rede ABC. Uma rede de psicólogos para poder atender o povo, e aparece escrito que era pior, e logo em seguida entra alguns cientistas, inclusive o Carl Sagan, comentando que seria muito pior. Mas o lance do Reagan, que é muito legal, que é aquele filme Jogos de Guerra, em que isso, gente, no início dos anos 80, um menino entra no computador. Não tinha celular, tá tudo. Não tinha. Era aquele, não tinha nem Windows. Era aquele computador com DOS, o telefone do lado, no modem, aquele telefone tradicional mesmo. O moleque entra no sistema de defesa americano e quase causa uma guerra nuclear, achando que era um jogo. O Reagan viu aquilo ali, ele chamou os militares para ver se aquilo ali poderia ser verdade. E os militares chegaram que poderia. Com isso foi feita a primeira lei do mundo anti-pirataria, anti-hacker da era da informática, sabe? Olha que barato. Olha só, né? Isso aí, galera, Guerra do Fogo, nós lá, né, pré-história, de repente o dia seguinte, o fogo começando e terminando com a humanidade. Não, é sensacional, sensacional. Voltando então para ficção, tá? Fiz aqui um roteiro, no caso aqui. Vamos lá, vamos voltar lá na década de 60, 50, 60, quando um cara chamado Frank Herbert
escreveu, para mim, a maior saga de ficção científica até os dias de hoje. Nós vamos falar de outras maravilhosas, mas Duna eu fiquei sabendo depois, já li quase tudo de Duna tal. Duna, não é? Saiu o filme ano passado, né? O do Denis Villeneuve. Tá? Foi o grande vencedor do Oscar, 6 Oscars, mas todo mundo só falava do tapa do Will Smith no Chris Rock. Tá? Mas então vejam bem, mas Duna teve uma edição com David Lynch, uma série de televisão e essa com a do Denis Villeneuve. Eu acho o filme do David Lynch muito legal, eu gosto daquele filme, apesar que é um filme que, ao ver hoje, gente, alguns efeitos ficaram muito datados, né? E eu acho que ele não... O grande problema para mim do filme do Lynch e da série de TV é que eles não souberam filmar o deserto. Que o deserto é algo que tem que estar presente ali, é intrínseco, é algo que só o filme do Denis Villeneuve conseguiu. Tão presente na história, ele é um personagem da história tanto quanto a Los Angeles futurística de Blade Runner, sabe? Né? Assim, então, o primeiro filme do David Lynch eu achei legal. A série de TV, e tem uma coisa que o filme do Lynch e a série de TV, ao meu ver, parece assim, o Paul Atreides não me convence. Ele é meio... Né? O da série de TV, então, todo mundo é legal. Nossa, as mulheres, então, tão excelentes, lindas, letais. Jessica, fazem parte ali do... O Paul Atreides, que é o herói, não decola. Já no filme eu consegui ver naquele garotão lá, no Chalamet. Ele. Não sei que lá o Chalamet lá. Tá? Ele me convence como Paul. Você concorda? Discorda? Olha, na série de TV, a série do Sci-Fi, que ela abrangeu a trilogia de livros, né? A primeira trilogia de Duna. Eu concordo com você, mas o que mais me irritou... Duna, o Messias de Duna e os Filhos de Duna. Os Filhos de Duna. O que mais me irritou naquela série é que o deserto estava num galpão, não tinha externa. Você via claramente que era aquela coisa assim, tipo Star Trek antigo, sabe? Você via que era um cenário. Mas o grande mérito daquela série é que ela é fidelíssima aos livros, de uma forma que nem o do David Lynch e nem o Denis Villeneuve, David Lynch foi em 84, Denis Villeneuve foi do ano passado, né? Conseguiram ser. Então é o grande mérito daquela série. Mas o Paul Atreides, do David Lynch, que é aquele ator Kyle MacLachlan, ele me convence sim. Mas eu acho que ele tá meio velho, não? Que o Paul Atreides tava novinho. O Kyle MacLachlan ele já tá ali meio maduro, né? Porque Duna tem uma passagem de tempo no livro. Começa com ele, o Paul Atreides, que é o personagem principal, com 15 anos. Depois, passam-se alguns anos, ele já tá assim, sei lá, com uns 20, uma coisa desse tipo. E no cinema não dá para trocar o ator, né? Então, provavelmente, quando a gente vê Duna agora, a segunda parte dele em Villeneuve, a gente vai achar o Chalamet lá, a gente vai achar ele meio novinho pro papel do Paul Atreides, né? Mas eu gosto. Galera, eu amo esse do David Lynch, amo. Existem seis livros do Frank Herbert, e depois o Brian Herbert, que é o filho dele, volta e faz o prequel, pós, antes, e trabalha. Existem hoje, eu falo para vocês assim com tranquilidade, mais de 20 livros ligados a Duna. Só quase tudo, né? Só que, infelizmente, eu li algumas edições em inglês, aqui no Brasil não sai. Ficção científica, a gente estava conversando em si, é algo que a galera tem preconceito. Tem preconceito no cinema, tem preconceito na literatura. É difícil achar, eu pedi para um amigo meu em Portugal procurar esses livros. Ele foi lá e não achou esses livros de Duna, lá do Brian. Então, galera, para quem gosta, o inglês tem que estar afiadinho. É verdade. E é uma pena mesmo. Eu fico com pena que a editora Aleph, uma vez eu entrei em contato com eles, que a Aleph
Que antes era a editora Record que publicou Duna, né? Agora é a Aleph que está com os direitos, né? Eu cheguei a perguntar para eles numa live se eles pretendiam, né, lançar uma das prequels de Duna e, pelo jeito, não. Uma pena. É uma pena. Aí, galera, tem algumas traduções na internet. Eu nunca vi elas não, mas eu sei que tem, tá bom? Algumas coisas nesse sentido. A gente tem que correr atrás. Eu sou fascinado com esse universo de Duna. Acho que é o melhor disparado, tá? O pessoal fala que é o Senhor dos Anéis da ficção científica, né? Com certeza. E sem Duna, gente, sem Duna não teria Star Trek, não teria Star Wars, não teria praticamente nada de ficção que a gente vê hoje. Tá? Duna é simplesmente sensacional. Acho que é um universo que deve ser revisitado sempre. O George Lucas já admitiu que a grande inspiração dele para Star Wars, além de outras, mas foi Duna. Inclusive, se você olhar bem a história, planeta deserto, aquele sistema meio feudal ali, sabe? Aquela política toda ali, é Duna, cara, é Duna. É muito bacana, né? E com isso, gente, a gente entra... O nosso próximo passo aqui é falar de uma das mitologias, né? A mitologia de Duna, a mitologia de Blade Runner. A gente vai entrar numa das mitologias mais fortes da sci-fi, que é os Trekkers, ou Star Trek, tá? Star Trek, Jornada nas Estrelas, tem nada mais, nada menos, gente, do que as séries clássica, A Nova Geração, Deep Space Nine, Enterprise, Voyager, isso é série, presta atenção, série, temporadas. Discovery, Picard, Strange New Worlds, Lower Decks e Prodigy. Tá? Isso são apenas as séries. Os filmes são 6 filmes com a turma antiga, tá? da turma clássica do Capitão Kirk e da NCC 1701, tá? Que é a Enterprise, e da nova geração são quantos filmes? Eu coloquei 3, mas não acho que tem mais. São 3. São só 3 filmes da nova geração? Eu acho que são mais. É o Generations, o Primeiro Contato, Insurreição e Nemesis. São 4. São 4 filmes, né? Então, isso tudo é o universo de Star Trek. Fora um reboot que teria que você ama, né, Edilson? Eu amo a música de abertura. Eu odeio aquele filme, eu odeio, gente. Com Chris Pine, né? E o Zachary Quinto como Spock. Mas eu odiando, eu já vi umas 4, 5 vezes. São 3 filmes, tá? Masoquismo. São 3 filmes que são legais, tal, mas faz um reboot ali que realmente depois... Eu discordava, eu discutia mais com o Edilson, defendia mais os filmes, mas depois eu fui revendo os filmes. Hoje eu acho que a minha opinião está mais alinhada com a dele. Como obra cinematográfica, eu saí chorando do cinema. Eu assisti na estreia lá em São Paulo, eu saí chorando do cinema. Mas depois a ficha foi caindo. Pô, destruíram o Vulcano. Cara, o Spock de namorando a Uhura, aí, pô, não batia, nada a ver. Nada a ver. E o Kirk meio bobalhão com as mulheres? Não. A série de filmes Star Trek, gente, ela foi de uma importância fundamental para a sociedade na década de 60. Ela foi uma década à frente... uma década é ótimo. Uma série à frente do seu tempo. Algumas décadas. Uma década, duas décadas. Vai, sim. E assim, por quê? Porque mostra uma nave estelar ali com um russo... Com um asiático, com uma negra, com alienígena, e todo mundo convivendo bem, todo mundo querendo algo em comum, que seria o bem da humanidade, tal, uma viagem, né, tal, mas muito legal, muito bem recortadinho, muito bem amarradinho, né? A série clássica é legal, mas eu te confesso que quando eu vi, eu achei a 3ª e última temporada, a série clássica são 3 temporadas, eu achei ela repetitiva, eles ficam repetindo histórias ali e tal, tá? Das séries, Edilson, o que você acha bacana? Já viu tudo também? Já. Aliás, das recentes, eu ainda não vi a última temporada de Discovery, a última
de Picard, e Strange New Worlds, que eu ainda não vi tudo, porque eu vou vendo assim, eu cismo com uma. Então atualmente eu tô vendo, tô mergulhando, eu vi Lower Decks e vi Prodigy. Quando eu acabar, aí eu dou uma voltinha, volto em Star Trek de novo. Mas eu amo as séries. Por exemplo, gente, eu morria de preguiça de Deep Space Nine porque eu sou Babylon 5, entendeu? Babylon 5iano. Eu sou Babylon 5iano porque eu acho que é melhor, tá? Mas graças a Deus que virou pra mim e falou assim, ó, insiste, dá uma insistida, tal, eu comecei a ver, tá? Bolones, chega aí, a gravação é assim, gente, o Rodrigão tá ali, abre o portão pra ele ali, ó. Estamos aqui no Bolão Rock Bar, Modesto Cristino Filho 211, que vizinho, shopping aqui, sendo super bem tratados, tá? Nosso parceirão aqui, Bolão Rock Bar, cantinho aqui em Araxá, sensacional, cerveja de chopp geladinho, só petiscos e drinks e outras coisas más. Tá? Fora uma conversa muito boa, um pessoal muito legal que frequenta aqui, sabe? É um bar muito joia mesmo. Tudo bem que a gente é suspeito, mas... certo? Mas, gente, em Star Trek, então assim, um passando disso rapidinho. Deep Space Nine eu gostei muito. A nova geração é muito legal. A série clássica, o nome já diz tudo. Tá? É difícil falar mal. Né? Enterprise, eu adoro Enterprise. Voyager, eu tive uma certa falta de paciência, mas depois eu abracei a série veio. Discovery, eu acho impossível de ver, de tão chata, lacradora, enjoada, acho impossível. Picard, a primeira temporada achei massa, a segunda temporada impossível de ver, a terceira tá legal. Strange New Worlds eu tô gostando muito. E as animadas, eu não conheço Prodigy, que o Edilson ama, tá? Mas conheço Lower Decks. Lower Decks, também é maravilhosa. Né? Lower Decks, imagina os Simpsons, só a mesma pegada dos Simpsons, só que no universo de Star Trek. É uma excelente sacada, é muito legal. E séria e cheia de referências. Cheia de referência. Concorda comigo, Ed? Você gosta de Discovery? Ninguém gosta daqui. Olha, Discovery é difícil de engolir, é difícil mesmo. E isso daí dá briga, quase que dá morte de um phaser entre os trekkers, né? Mas eu assisto, eu acho legal, mas o que mais acaba comigo em Discovery eu não sei, se você me perguntar qual que é a resposta, eu não sei, que eles deram uma outra visão à tecnologia, porque Star Trek, a série clássica, ela foi filmada nos anos 60, então era uma tecnologia futurística com base nos anos 60. Aí eles fazem Discovery, que é passado antes da série original, cronologicamente, só com uma tecnologia mais futurística que as outras séries que foram além de Star Trek. Eu acho que não tiveram cuidado, né? Não são fãs. Eles queriam pegar o pessoal de hoje, sabe? Mas isso, a galera de hoje, a galera de hoje não é tão idiota, tá? Você colorir mais, pôr tecnologia demais, não tá pegando a galera de hoje. Não está pegando a galera de hoje. A galera de hoje é igual a nossa galera, que é uma boa história. Dentro do que curte. Se você colocar mais, se alguém discordar, a gente coloque aí depois nos inscritos e tal. Fatalmente Discovery vão discordar. Discovery da morte. Mas assim, não precisa. A moçada não é boba. Escreva uma boa história, pô. E com um ritmo um pouquinho mais acelerado. Se quer pegar essa turma de hoje, o ritmo um pouco mais acelerado, só isso. Marca, tem que respeitar mais o cânone. Por que mudar o design da Enterprise clássica? Por que mudar a Enterprise lá com a barra lá da série lá, parecendo um descascador de batata? Para que isso? Mantinha a mesma Enterprise original, mas botava uma iluminação diferente, igual alguns fãs fizeram. Mas para quê? Turma, o Edilson colocou um negócio aqui que é uma discussão hoje. Hoje, então, ela está pegando o que chama-se cânone.
aquilo que foi feito originalmente. Aí vem uma galera com a desculpa esfarrapada de atualizar certas obras e fazem NERDA ou BOSTA. Tá? Que é isso que eles fazem, essa galera que atualiza, né? Que é M pontinhos. Né? Assim, não dá. Perde a gente, que é a turma das antigas, que consome, que somos consumidores, né? E não ganha a turma nova. Te garanto que não ganha a turma nova. É raro a moçada. Eu e Edilson, nós somos professores, a gente trabalha com meninada de 15, 16, 17 anos ali. Não dão nem notícia. Grande parte, não dão nem notícia, não estão nem aí. Agora, galera. E por quê? Eu acho que muito é por causa dessa ideia de vamos atualizar, não é ficando mais colorido, não é colocando a tecnologia mais legal. Pô, a galera não é boba. É uma pena isso daí. Dentro desse contexto eu respeito muito o pessoal que produz a série Doctor Who. O Doctor Who é uma série que vem desde 1963, foi até 78, deu uma pausa, voltou em 2005 e está aqui até hoje. Ela começou em 63, praticamente com uma série didática de viagem no tempo. E a série cresceu muito, ela tem um nível de Star Trek hoje. Mas é incrível, por mais moderna que a série seja hoje, ela consegue manter o mesmo design, as mesmas coisas dos anos 60, claro, dando uma atualizadinha aqui e ali. Ela chega ao ponto de, como ela mexe com viagem no tempo, quando ela vai mostrar algum personagem que era da série, em preto e branco, lá dos anos 60, eles pegam uma imagem, uma computação gráfica e colocam um ator que é praticamente gêmeo do ator lá para poder respeitar. Ela é uma série que respeita os fãs pra valer. Isso tá faltando em Star Trek. Mas o Prodigy tá respeitando. Prodigy, Lower Decks tá respeitando. É o que tá salvando, sabe? Fanbase, né? Fã é o que consome, é o que vai atrás, é o que lê, é o que faz esse programa, que são fãs. É o que compra. É o que compra, né? E nós estamos aqui. E tem uma galera hoje que está politizando demais as coisas, que está esquecendo o fã. Está querendo fazer discurso político e esquece do fã. Gente, a conta chega. Tá vindo um fracasso atrás do outro aí. Não vou nem entrar nessa questão agora, mas um flop atrás do outro aí. Por quê? Por causa justamente desse não respeito ao fã. Respeitou o fã, é sucesso. Não tem como. Só a Disney, para pisar na bola com Star Wars, que nós vamos falar daqui a pouco. A Disney está acabando com Star Wars, a Disney está acabando com a Marvel, a Disney está fazendo um papel de estrago cultural impressionante. Por quê? Em nome de uma militância na hora errada, do jeito errado, né? Que desrespeita o fã, desrespeita quem está aqui, quem consome e afins. Star Trek, a primeiro filmes, né? Tem a maldição do ímpar. O filme 1, 3 e 5 são ruins, o 2, o 4 e o 6 são bons? O pessoal fala isso daí, que o 2, a Ira de Khan, eles falam que tem muito mais a ver com a série clássica do que o 1. Mas eu acho que o pessoal que fala isso não assistiu tanto, porque a série clássica tinha umas coisas meio loucas. Sempre que aparecia uma nebulosa azul, alguma coisa assim, era bem perigoso, uma coisa meio esotérica, uma coisa assim meio mística, que é místico, mas é puramente ficção científica. Que o 1 aborda, eu gosto muito do 1, pra te falar a verdade. Adoro. O 1 eu acho que é o meu filme predileto. Embora ele seja assim, muito assim, não é cópia, mas muito inspirado em 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Mas eu gosto muito do 1. Eu comprei até aquela navezinha alienígena, a Viger, uma miniatura dela, botei lá em casa. Porque o Stanley Kubrick, tudo que ele colocava a mão, gente, o sarrafo subia, né? Primeira divisão super aqui. E o Jornada nas Estrelas tinha uma fama de ser algo mais light, algo mais... E os caras quiseram... Exato. Reverter um pouco isso aí. Não, peraí, a gente consegue fazer um filme mais sério,
Eu adoro ver eles chegando na Enterprise ali, eu arrepio de lembrar até hoje, quando eu vi aquilo no cinema. Eu pirei, eu falei, puta merda, como eu queria viajar naquela Enterprise. Eu e milhões no mundo, né? Lá nos Estados Unidos tem um cara lá que fez uma réplica da Enterprise. Ele comprou um prédio que era um banco e fez uma réplica, só que a Enterprise da série dos anos 60, que é a mesma lá da outra. Ele fez uma réplica de tudo que tem lá. Você paga ingresso, vai lá, vê tudinho. Inclusive já fizeram até filmes de Star Trek, que às vezes tem que aparecer uma coisa antiga, documentário, já filmaram lá. Gente, tem o chamado fanfic, né? A galera que faz filme. Você me mostrou uma sequência uma vez de uma fanfic de Star Trek que eu desdenhei, confesso. Eu falei, nossa, que filme é esse? Que seria uma continuação da série clássica ali. Ah, sim, sim. Gente, fã, galera, eu desdenhei, mas eu vi, calei a boca. Eu esqueci o nome dela, me deu um branco. Essa eu não pus o roteiro, lembrei agora. Star Trek Continuous. Continuous, isso. Não, foi muito legal, foi fantástico. O fã imaginou uma temporada de Star Trek fazendo a ligação da terceira temporada com o primeiro filme, com toques com a nova geração. Então ele arrumou atores teoricamente semelhantes aos atores da série clássica. O Kirk é bem parecido, já o Spock era japonês, não parecia muito. Mas eles deram sequência a alguns episódios clássicos de Star Trek, mas o troço foi tão bonito, foi tão legal. E o cara que fazia o Scott em Star Trek, o filho dele trabalhou fazendo o papel do pai. E o Eugene Roddenberry, filho do criador de Star Trek, que é o Eugene Roddenberry, ele falou, se meu pai estivesse vivo, ele ia falar, é cânone. Não, é maravilhoso. Gente, é simples. Eu já discuti, já comentei com vocês aqui várias pessoas. Você custou a ver, você tinha o maior preconceito. Tinha o maior preconceito, não via mesmo. Virava o nariz, falava, você é doida, porque gosta demais. Hoje eu acho que eu gosto mais do que eu vejo. É melhor que a Discovery. Muito melhor. É muito melhor que a Discovery. Então, assim, a gente respeitar o fã, respeita o cânone. É simples, a regra é simples. Os caras estão cheios de dinheiro, contratam pra gente que não sabe de nada. Tudo tupetudo, tudo uma cambada de idiota que chega lá e pega uma coisa que já está estabelecida e erra. E erra, sabe? Coloca na nossa mão aqui para ver se erra, viu? Paramount, Warner e afins aí. Ó, e uma dica, Star Trek Continuous tem no YouTube, tá? De graça e legendado, tá, gente? Galera, quem curtir, veja, muito bacana. E a briga eterna, né? Tracker ou Star Wars? Star Trek ou Star Wars? Eu amo os dois de paixão. Só que eu considero Star Wars mais política e magia, mas eu consigo ver Star Wars de uma forma muito mais política do que a forma... A Disney levou as sequels para o lado muito da magia. Mas se você vê Star Trek como um todo, ela tem uma questão política muito forte. Star Wars, né? Star Trek, claro, também tem, mas Star Trek a pegada já é mais ficção científica. Eles são muito mais preocupados em fazer uma ficção científica mesmo, mais séria. Claro que todas elas têm som no espaço e a gente tem que esquecer. Mas ela é bem política, Star Trek, mas Star Wars, e eu acho Star Wars muito atual, principalmente a série Andor. Nossa, a série Andor eu achei super atual, sabe? A série Andor é Segunda Guerra Mundial. Sim, é uma Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Com um pouco de atualidade, que afinal de contas ela está mostrando um regime de opressão que encaixa em várias ideologias, em várias épocas, né? A Andor eu achei muito legal, mas eu acho que flopou, viu? Não foi uma série que atingiu o que eles queriam, não. Não atingiu, não. Não é? Mesmo assim, eles vão fazer a segunda temporada e vão fechar... Segunda e última, né? Já foi até avisado. Porque a segunda vai fechar com o Rogue One, que é um filme que eles criaram, um prequel do primeiro Star Wars, aquele de 77, que é o episódio 4, né?
O Rogue One, ele é nada mais, nada menos que aquela história que passa naquelas letrinhas voadoras que eu vi. Lá em 77, eu com 13 anos, eu tive o prazer de ver o primeiro Star Wars e enfrentar a fila para ver o Star Wars. Nunca imaginei que até hoje já tá falando disso. Orion. Foi no Cine Brasil, em Paraíba do Sul. Odeon. No Odeon, eu tive o prazer de assistir a estreia no Brasil. Eu estava no Rio de Janeiro, Cine Odeon, do Retorno de Jedi, que é o episódio 6. E detalhe, eu assisti ajoelhado no cinema, porque não tinha lugar. Ajoelhado, com bolsa de viagem, que eu estava indo viajar, e com um pôster do Flash dele enrolado na bolsa, que eu estava tomando cuidado para ninguém amassar. E foi muito legal. 13 anos. Eu acho que eu vi, um dos poucos filmes que eu vi também no corredor aqui, eu acho que foi Piranha 2, cara. No Cine Brasil. E eu vi no Cine Brasil também, mas lá da minha cidade, Paraíba do Sul, né? Então, assassinas voadoras. E Star Wars, né? Começou. Piranha 2 é James Cameron, não é? Oi? Piranha 2 é James Cameron. Eu acho que é James Cameron. James Cameron. O mesmo do Titanic, do Avatar, ele começou com Piranha 2, gente. Pra vocês verem o tanto que na vida dá pra gente fazer. Melhorar. A vida a gente tem que melhorar. Essa é a mensagem. E no Star Wars começou com a trilogia clássica, né? Guerra nas Estrelas, A Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, né? Aí depois o George Lucas fez inclusive essa palavra estourou, ficou famosa a partir daí, que é o prequel, né? É o pré, o que aconteceu antes daquilo ali. Aí fez a Ameaça Fantasma, a Guerra dos Clones, o Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Que a gente xingou muito à época já, porque a gente não sabia que ia sair coisa pior. Mas, né, aí veio o capítulo 1, 2, 3. E depois, a Disney cometeu as sequels. Aí a Disney fez a sequência. Mas vamos lá, vamos começar com a série clássica. A série clássica é muito boa, né? Mexeu com a minha vida, aquilo ali. Olha, foram 2 filmes que eu vi bem próximos no mesmo cinema. Guerra nas Estrelas, que era, na época ninguém falava Star Wars, episódio 4, A Nova Esperança, era simplesmente Guerra nas Estrelas, né? E quando eu vi, na época, foi o filme assim mais legal de efeito que eu já tinha visto. E foi um dos pouquíssimos filmes que fez o meu pai, que já era idoso, sair de casa e ir ao cinema ver, sabe? Mexeu muito comigo aquele filme, mas eu confesso, eu era muito criança, eu não entendia direito aqueles conceitos, aquelas coisas. Eu entendi o básico da história, mas foi apaixonante. Tanto é que eu assisti 2 sessões, naquela época a gente podia ver. Não tá entregando idade não, tá bom? Não tá me entregando idade não, mas foi na década de 70 que a gente viu o filme, mas enfim. Eu assisti 2 sessões, eu assisti a primeira, foi todo mundo embora, eu fiquei, naquela época a gente podia ficar, era um domingo, sabe? Nossa, eu amei o filme. Mesmo, tinha essa, a gente podia ficar no cinema, cara. Eu ia pro Rio, entrava às vezes no meio de um filme, assistia o início dele, do outro, era meio estranho, mas às vezes era o que dava pra fazer. Que eu ia pro Rio na época e assistia até 3 filmes por dia em cinema, sabe? Das produções mais atuais que chegam perto da série clássica, pra mim, é Rogue One. É verdade, Rogue One. Rogue One, gente, Rogue One, o Darth Vader aparece quantos minutos? Quantos segundos? 30 segundos? Não, um pouquinho mais, mas ele... Rogue One, o Darth Vader aparece 30 segundos, sei lá. Anakin Skywalker, pra quem não sabe. Ele dá mais medo. Você vê você vê que ele é foda ali, mais do que nos prequels e muito mais do que na sequência depois. Ali você vê o cara. O Rogue One nos deu essa felicidade. Que Rogue One também é um filme de Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Aliás, o Guerra nas Estrelas, várias das filmagens, dos ângulos, o George Lucas se inspirou naqueles filmes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial de Guerra. Millennium Falcon, lembra aquele avião, aquele bombardeio? B-17. B-17, a cabine dela. E aquelas guerras
acertando os TIE Fighters, era muito aquelas cenas de Primeira Guerra Mundial. Chama dogfight, né? Que é a expressão usada na aviação para luta entre aviões, as dogfights que aconteciam na Primeira e Segunda Guerra Mundial serviram de referência para o George Lucas, né? Gente, a série clássica é muito boa. E veio, então, as prequels. E aí o bicho pega. O George Lucas, pra mim, não é um bom diretor de ator. Eu acho que ele entrega o papel lá e, tipo assim, o que o ator fizer, o George Lucas vai deixar. Não, o que você fizer aí tá bom. Enfim, mas assim, eles falam muito mal do Darth Vader antes de ser o Darth Vader. Christian Henderson, né? Christian eu achei Henderson, ruim, né? cara. Eu achei de boa. Eu acho que eles tinham que falar não mal. É ele. Eles tinham que falar mal, o pessoal gosta de falar mal. A gente tem que falar mal do Jar Jar Binks, né, cara? Isso tá perigoso. O ator que fez o Jar Jar Binks é o Ahmed, não sei o quê. Ele foi cara grandão, né? Foi tão mal falado, porque o personagem é horrível, né? Que ele tentou suicídio. Tadinho. Ele tentou, porque tanto é que é Ahmed Best o nome dele. Tanto é que ele foi resgatado agora. Fizeram uma série de Star Wars no YouTube, que ele é um professor Jedi, ele mesmo, o ator, não é como Jar Jar Binks, professor Jedi numa espécie de reality show de umas criancinhas virando Jedi. E ficou tão legal ali que ele virou canônico, porque ele acaba aparecendo no Mandaloriano na 3ª temporada, num papel muito importante. Aí, turma, pra vocês entenderem que nós vamos descer o cacete na trilogia final, pra vocês entenderem o porquê de algumas diferenças. Os personagens da trilogia clássica são bem trabalhados. Existe o Han Solo aparece ali, mas você entende que tem um background. Você vê o crescimento do Luke Skywalker. Você vê o Darth Vader bem trabalhado e você sabe que ele tem um passado pesado. A coisa é bem tramada, a coisa é bem costurada. Os prequels vêm e costuram mais isso aí ainda pra gente. Aí a gente vê isso, o Jar Jar Binks um erro ali, né, tal, mas ainda segura. Eu revendo há pouco tempo, eu gosto muito do terceiro, a Mas você sabe que apesar de tudo, o primeiro, A Ameaça Fantasma, apesar do Jar Jar Binks, é o filme que tem a questão política mais bem elaborada de todas. Concordo. Mostra o Senado ali com a politicagem danada. Um bloqueio comercial, sabe, semelhante, inspirado em Cuba e outra. Uma vez, lembra que eu te mostrei um texto, um cara analisando como se fosse uma história real, analisando o Ameaça Fantasma, como que a história ficava legal, sabe? Não, com certeza. Agora, é bem feitinho, Eu acho que tem o vilão menos utilizado. Depois ele volta na série tal, que é o Darth Maul. Nossa, ele é muito massa, aquele vilão, só que ele é muito pouco utilizado. Fanfic, procurem depois, quem gostar de Star Wars, procura depois Darth Maul Rising, alguma coisa nesse sentido, tô chutando aqui, tá? Que mostra o Darth Maul terminando o treinamento dele, de coisa de fã, gente, enfrentando os Jedi. Coisa de fã é diferente. Ele é resgatado na série Clone Wars e da Rebels. Ele é um dos grandes vilões de Clone Wars, sabe? Porque a ideia que eles usaram, porque ele era alienígena, então, tipo assim, ele conseguia respirar sem a metade debaixo do corpo, conseguia sobreviver, beleza. Aí arrumaram, transformaram num ciborgue e pronto, né? Costurar bem, não vejo grandes problemas isso aí. A gente tá falando de ficção, imaginação, desde que seja bem tramada. Se isso aqui começar a flutuar aqui, desde que seja bem explicado, a gente vai continuar sentado aqui. Se começar a flutuar, a gente sai correndo. Star Wars também tem uma coisa, ninguém tá bem morto em Star Wars, né? Não, o Star Wars é meio quadrinho, né? Nessa hora, né? Ninguém morre, né? Morre, você fala assim... Morre, mas aparece de volta, né? Daqui a pouco vai aparecer. Vira espírito da força, ou sobrevive milagrosamente. Aí, galera, vem a trilogia da Disney. Do Jar Abrams, quer dizer, J.J. Abrams. Do J.J. Abrams, E, gente, aí aqui eu concordo que até o Jar Jar Binks ficou mais legal depois que eu vi essa
essa trilogia final aí. Gente, visualmente, eu acho que eu já vi 2 ou 3 vezes com o capítulo. Masoquismo de fã. Eu também. Tá? Visualmente é fantástico, mas os roteiros e a Mary Sue, o que é Mary Sue pra vocês entenderem? É aquela personagem feminina que aparece, sem trabalho nenhum nem nada, ela chega, ela atira melhor que o Han Solo, pilota melhor que o Han Solo, luta espada de luz melhor que o Luke Skywalker, entende mais da força que o Yoda, ela é foda, é a Rey, é a Mary Sue, essa figura hoje, infelizmente, que está na cultura pop aí, que destrói. Não existe um bom roteiro para isso. Tá? Enquanto nas outras você vê trabalho, você vê desenvolvimento de personagem, a Rey chega lá lacrando todo mundo e fica por isso mesmo. Ô Marco, o que acontece é o seguinte: o primeiro filme Star Wars, aquele de 77, o George Lucas, ele usou uma história universal, que é aquela questão do Joseph Conrad, fala que é a jornada do herói, aquele cara que está na zona de conforto, ele é retirado dali, à força, encontra amigos, inimigos, hesitante, enfrenta algo muito grande e volta transformado. Então, essa daí é tida como a base de quase todas as histórias que existem no mundo, né? E o George Lucas seguiu bem à risca, porque ele, no curso de cinema dele, ele gostava muito dessa teoria do Joseph Conrad. O que aconteceu? Quando foram fazer a primeira sequel, como é que era o nome? Despertar da Força, né? Despertar da Força. Aí anunciaram que trouxeram o Lawrence Kasdan, que era um dos roteiristas, aquele monte de gente, mostrava, eu achava que ia aparecer aquela coisa fantástica. Quando eu fui ver o filme, 36 anos depois do 6, eu fui ver, finalmente fizeram o 7, era a mesma história. Era nossa. Do outro. Trocou o Luke pela Rey, trocou Tatooine por Jakku, aqueles nomes sempre esquisitos, né, que o Star Wars vai colocar, né? Adora, né? A mesma Estrela da Morte pela Starkiller, bobeira, gente, bobeira, sabe? E da mesma forma, o segundo filme se parece muito com o Império Contra-Ataca e o terceiro filme se parece muito com o Retorno de Jedi. Salado, horroroso. O vilão não convence. Adoro aquele ator. Adoro aquele ator. Aquele lourinho lá o grandão, não. O grandão que faz o vilão. Qual? Que tem um vozão assim. Adam Driver. Ah, sei. Adoro aquele ator. Ele é ótimo, ele é mas eu nunca vi. Ele tá quase tão deslocado como a Sofia Coppola, filha do Francis Ford Coppola, no Chefão 3. Toda hora que aparece, eu falo assim: não, sabe? Não dá. Mas tudo até mal que ele fez ali, ele sofreu no cenas de um casamento. A Scarlett Johansson acabou com ele. Acaba com ele, né? Aí gente, então assim, visualmente é maravilhoso, visualmente é muito legal, mas a história não cola. Não, o Luke recebendo o sábio, jogando pra trás. Fica mais ridícula. Você fica um ano esperando o outro filme, o filme termina, né? Naquele planeta Irlanda, né? Ele lá, chega a Rey, entrega o sabre, aquela música fantástica. Aí você vê a cara do Luke, o Luke velho. Aí você fica um ano esperando o filme. Aí chega o outro filme, ele recebe, joga pra trás. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Tudo bem. Galera, você pode discordar, você pode ter gostado, sem problema, até escreve aí. Discordar não é problema, não. Ofender é problema, tá? Então, assim, e não decola, os filmes decolam. Assim, aí eu confesso que uma das vezes que eu vi, eu cochilei, assim, sabe? Aquela barriga que existe no filme do meio. Aquela cena lá daqueles cassinos lá que não tinha praticamente nada a ver, soltando aqueles animais. Pô, a barriga maior que a minha, gente, nossa. Porque tem que colocar alguma coisa pros animais, né? É a militância, a militância fazendo bobagem. Então, assim, é o 7, o 8, nossa, muito ruins, muito fracos, graças à Disney. Eu acho que aquela barriga ia ser um gancho pro terceiro filme. Star Wars fora Disney. Eu acho que aquela barriga ia ser um gancho pro terceiro filme, mas aí foi tão mal falado, foi tão criticado o segundo, que eles trouxeram o J.J. Abrams de volta
e fizeram um filme mais cópia de Retorno de Jedi, sabe? E não existe desculpa, porque existe toda uma literatura, o Edilson sabe bem disso, de vez em quando eu pego os livros do Edilson ali e leio, existe toda uma literatura de fãs e afins que contam histórias sensacionais, redondinhas, boas, que simplesmente são descartadas. Tá? Viraram o universo Legends. Quase tudo que havia sido escrito em livros, histórias em quadrinhos, jogos de Star Wars, quando a Disney comprou por 4 bilhões e meio, mais ou menos, a Lucasfilm, ela falou: tudo isso daqui é Legends, não somos mais obrigados a seguir, é Legends, ou seja, é lenda. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Então, né? Se a gente quiser comprar de novo, a gente vai ter que pagar uns 6 bilhões? Não, eu fiquei danado da vida, que eu gastei uma grana comprando aquele monte de coisa, né? Não, parece que o George Lucas está meio arrependido. Depois que ele viu as sequels, acho que ele se arrependeu. Tanto é que nas filmagens Mandaloriano ele vive aparecendo lá. Dando uma olhadinha, né, tal. E as séries, né? O Mandaloriano eu tô gostando, tô achando muito legal. Andor, a gente já elogiou aqui. Andor, maravilhosa. Andor, legal. O livro, cara, eu gostei do livro de Boba Fett. Eu achei um faroestão, achei um faroeste. Mandaloriano é um faroeste. Eu, com a minha formação de antropólogo, eu tinha que gostar. Mostrou a antropologia lá do povo da areia, né? Até que nós fizemos aqui no Bar Bolão aqui na Modesto Cristino Filho 211, tá? Bolão Rock Bar e o Bolão fizemos toda uma discussão sobre faroeste. O Mandaloriano encaixa no faroeste. Sim, perfeitamente. Desde a primeira cena, ele chegando naquele bar lá, no gelo. Os duelos e a trilha sonora, que lembra muito Ennio Morricone, dos Western Spaghetti. Aquela trilha sonora do Mandaloriano, pô, quebrou o paradigma daquela trilha sonora orquestral do John Williams de todos os filmes. E é maravilhosa, né? É maravilhosa. Apesar do John Williams, eu não canso do John Williams. Não, eu também não, mas mostrou que Star Wars não precisa ficar presa a alguns paradigmas, só pode ser música orquestral, então não. Inclusive, os últimos episódios da terceira temporada do Mandaloriano tá mostrando coisas assim, estilo gibi heavy metal. O visual, aquele planeta do último episódio que a gente viu, lembrava muito a heavy metal francesa, aqueles quadrinhos que mostravam os planetas tudo exóticos, os personagens exóticos, né? O grande problema, Edilson, que eu vejo no Star Wars também, eles ficam contando muita história ali da queda da República, da queda dos Jedi e tal, e ficam naquilo ali, nas Guerras Clônicas, é muita coisa só das Guerras Clônicas, tem todo o universo para discutir e não discute. Então as séries animadas, a que eu mais gosto é Legend, que é aquela em 2D, que é Tartakovsky, né? Isso, que pra mim aquela série, gente, eu desenho bonita, e o melhor, vocês que me acompanham aqui sabem o que eu gosto. O roteiro é muito bom. Aí as séries animadas, cara, Rebels, eu vi, assim, eu peguei literalmente... O Rebels é muito boa. Muito boa. O Rebels tem um estilo, ela pegou o espírito da trilogia clássica. Não dei conta. Eu amei Rebels. E olha que eu disse a lenha, lembra? Falei, nem vou ver essa bobeira não, paguei a lenha. Rebels, eu fiz o seguinte, eu entrei na internet nessas horas é fantástico, eu falei assim, quais os melhores, o que eu tenho que ver em Rebels? Pra não precisar de ver a série inteira. Aí eu vi. Teve coragem de fazer isso? Tive. Nossa, teve alguns que eu cochilei. E teve alguns que eu olhei e falei, não. Aí tem um que eu acho pior, que eu acho mesmo nível Rebels, que é o Guerras Clônicas, né? Mesmo nível, então eu acho muito bom. Tá? O Guerras Clônicas eu vi mais, mas eu também eu dei os pulinhos, também fiz a mesma coisa, turma. Deu os melhores. Um outro eu achei insuportável, Resistance. Esse eu ainda não quis ver. Eu vou ver ainda por obrigação, porque ele é passado naquele universo das sequels, né, que eu detesto, né? Mas eu ainda vou ver. Eu achei insuportável, Bad Talvez Batch. Se eu tivesse 10 anos eu gostaria. Bad Batch tá muito legal também. Bad Batch também não gostei, puseram os caras massa pra cuidar de criança, gente... Nada contra criança, eu adoro criança, mas fora de...
Podia ser pior, podia ser cachorro. Podia ser ou cavalo, né? Ou alguma coisa. Não, mas você fala que filme que tem cachorro estraga o filme, né? Morto de preguiça também, morto de preguiça. Como é que você fez pra ver Marley e eu, hein? Mas Marley é legal. Marley é legal. Marley é legal. O Marley ele não sai fazendo conta. Marley é uma história bacana, é aquilo ali mesmo. Sabe? Não é aquele. Né? Cara, eu via Lassie, Rin-Tin-Tin, Flipper, e gostava, ó, o tanto de animal, mas era criança. Né? Hoje eu não gosto. Então, assim, não dá. Você lembra quando eu fui ver aquele filme do Predador? E aí você perguntou, Edilson, você gostou? Você não tinha visto? Eu falei, gostei, mas tem umas coisinhas, ela é meio chatinha. Aí você falou, aposta em cachorro. Eu falei, nossa, tem mesmo. E era aqueles cachorros alienígenas dos predadores. Acertou. Não, sabe, então essas séries animadas também, que eles gastam milhões aí, poderiam fazer tanta coisa legal, cara, e não fazem. E sabe, eu acho que a Marvel lançou uma ideia que só prejudica, que é o tal do multiverso. Tipo, tudo vale, entendeu? Ah, não, mas isso não aconteceu nesse universo, aconteceu nesse. Ah, isso não aconteceu nesse universo. Tá? Aí meio que todo mundo pegou essa ideiazinha, né? Isso aí começou com a DC, né? Crise de Infinitas Terras, aí tudo se justifica. Na DC conseguiram juntar o Watchmen com o Batman, com o Superman, com o Dr. Manhattan com o Superman, né? Nas sequências em quadrinhos que nem ia terminar mais nada a ver com Alan Moore, né? Maravilha. E o Manhattan ganha, antes que você pergunte quem ganha de Superman. O Manhattan ganha de todo mundo, né? Mas enfim, galera, a gente está chegando à sequência final aqui. Por incrível que pareça, a gente foi bem sucinto. Galera, quer aprofundar em Duna, Star Trek, Star Wars, Blade Runner, quer que a gente faça um programa específico? Dá o toque. Doctor Who. Doctor Who. Tá? Twin Peaks. Que aqui tem dois apaixonados por situações. Galáctica. Nossa, Galáctica. Tem um universo de ficção científica. Babylon 5, cara. Babylon 5. Sabe, dá pra gente fazer. Já fica, ó. Já tô falando pro Edilson. A gente vai voltar à ficção. Não vamos repetir nenhum tema, tá? Nós nem falamos de Alien, né? Não! Nós vamos voltar a essa. Vou colocar, ó. Sci-Fi parte 1, nós ainda vamos fazer a parte 2, nós não vamos repetir nenhum tema, a gente vai voltar aqui, ok? Galera, eu vou finalizando aqui. Edilson, agradeço de coração você estar aqui, né, nessa nerdice, né? O cara me olhando aqui, ainda bem que essa galera é ruim de pontaria pra caramba. Agradeço ao Bolão Rock Bar, que recebe a gente aqui de braços abertos, com chopinho gelado, com esse kibezinho. Gente, esse kibe aqui é inacreditável. Se eu fosse vocês, vim aqui. Modesto Cristino Filho, 211. Vem aqui no Bolão Rock Bar. Som bom. Galera, gente boa. Tá? Chopinho bom, cerveja, quibinho, drinks, petiscos deliciosos. Grande parceiro nosso. E a gente vai ficando por aqui. Edilson, combinado então? Nós vamos fazer o próximo, né? O 2, quiçá o 3. Trilogia, a gente pode uma trilogia clássica, né? Vamos fazer uma trilogia. Galera, muito obrigado. Então, fiquem com os deuses, fiquem com Deus, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde estiverem. Dá uma força aí pro Cine Marcão. Vai lá, Cine Marcão Instagram. Faz aí seu marketing. Vida longa e próspera para vocês. Que a força esteja com vocês. E o seu grito não será ouvido no espaço. Tchau. Juízo, se cuide.